Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora. E nesta live nós vamos falar sobre 12 sinais estranhos, 12 sinais com os quais você não está acostumado, que podem indicar danos no seu fígado, que podem indicar um fígado doente. E é muito importante saber esses sinais para você ter as informações necessárias e também aprender a evitar que o problema piore, porque com a ajuda correta, o seu fígado tem uma grande capacidade de se regenerar. E muita gente, de forma equivocada, pensa que apenas o consumo exagerado de álcool é capaz de causar danos hepáticos, danos ao fígado, mas isso está completamente errado. Na verdade, excesso de açúcar, excesso de alimentos ultraprocessados, consumo excessivo de óleos vegetais ricos em ômega 3, uso frequente de analgésicos como paracetamol e ibuprofeno e algumas infecções virais também podem ser responsáveis por grandes danos ao seu fígado. Então, se você quiser aprender a proteger o seu fígado, esse órgão tão importante e indispensável para o bom funcionamento do seu organismo, eu recomendo que você fique comigo até o final dessa live, porque eu também vou te mostrar simples remédios caseiros extremamente úteis para desintoxicar o seu fígado e evitar maiores danos. Mas quais são os sinais e sintomas de problemas no fígado? Antes de falar, eu peço que você me conte, que você escreva no chat e escreva também aí nos comentários da nossa live de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu sou do Rio de Janeiro, porém neste momento estou em Foz do Iguaçu, Paraná, inclusive mais cedo fui em Ciudad del Oeste, Paraguai, fazer umas comprinhas. E você? Onde você está? Está no Brasil? Está em Portugal? Está na Argentina? Está no México? Está na África? Onde você está? Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat e também me conta se você tem algum problema do fígado, porque eu quero te conhecer melhor. Então vamos lá, porque o nosso 12º sinal estranho de problema no fígado é a alteração da cor das fezes. E aí é uma alteração para a cor mais clara das fezes, porque o nosso fígado envia ácidos biliares para ajudar na digestão das gorduras, dando às fezes a coloração marrom usual que ela tem, aquele marrom das fezes normais. No entanto, se você tiver com algum problema no fígado, como gordura no fígado ou algum outro problema hepático, o fluxo da bile pode ser prejudicado, resultando em fezes com coloração mais clara. Em certos casos, parte das fezes pode até mesmo flutuar na água do vaso sanitário, indicando a presença de gorduras que não foram digeridas e que ficam boiando, que a gente chama de esteatorreia. O 11º sinal, sintoma de problema no fígado são os problemas para ver à noite. Então, se a sua visão noturna ou a sua visão em locais pouco iluminados não está da mesma forma como era antes, isso pode ser um sinal de deficiência de vitamina A. E por quê? O que a vitamina A tem a ver com o fígado? A bile é fundamental para a absorção da vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel, uma vitamina solúvel em gorduras, da mesma forma que a vitamina D, vitamina E e que a vitamina K também. E aí, essa vitamina A, ela é crucial para células presentes nos seus olhos que são responsáveis por se adaptar aos diferentes níveis de luz no ambiente. Caso o fígado não esteja funcionando bem, a vitamina A pode não ser bem absorvida, causando o que a gente chama de cegueira noturna. E esse sintoma também pode indicar algum problema na vesícula biliar, principalmente se estiver acompanhado de olhos secos e irritados. Nosso 10º sintoma, na verdade é um sinal, é o inchaço do pé direito. Então, quando o fluxo sanguíneo no interior do fígado não está adequado, isso pode causar inchaço e aumento do próprio fígado, do próprio órgão. E esse aumento do órgão, esse aumento do fígado, aumenta também a pressão numa veia chamada veia porta ou veia portal. E isso resulta em acúmulo de fluidos nos pés e também nas pernas, gerando um inchaço que tecnicamente a gente chama de edema. Como que a gente vai saber que a pessoa está com edema? Primeiro é olhando e aí vai ver que o pé
ou o tornozelo ou a perna está inchado, e outra forma é tocando, né? É fazendo a digitopressão, pressionando no local onde está inchado, e quando você retirar o dedo, vai ficar lá a impressão do seu dedo, o local onde você estava pressionando vai ficar marcado. E a gente chama isso de sinal de Godet. O nono sintoma, também um sinal, porque é aquilo, né? Sintoma é tudo aquilo que a gente sente, e sinal é aquilo que a gente vê ou que a gente mede. Então, dor é um sintoma, enjoo é um sintoma. Agora, inchaço é um sinal, uma mancha na pele é um sinal, queda de cabelo é um sinal, febre é um sinal, pressão alta é um sinal. Então, só fazendo essa pequena revisão com vocês. O nosso nono sinal é o xantelasma, que é aquelas pessoas que aqui perto da pálpebra tem como se fosse uma pelinha, uma carninha de cor mais amarelada. São placas amareladas nas pálpebras. E isso é causado pelo acúmulo do colesterol na pele. E esse acúmulo do colesterol na pele é possivelmente um resultado da incapacidade do fígado de metabolizar o colesterol. Nosso oitavo sintoma, mas antes eu peço que você deixe o seu like. Por quê? Quando você dá o like, você faz com que esse conteúdo chegue para uma outra pessoa. Então, quando você dá o like, você vai fazer com que outra pessoa também saiba quais são os sinais que indicam que o fígado está doente. Então, você dando like tem o potencial de ajudar uma pessoa a evitar, por exemplo, a cirrose. Olha que maravilha! Imagina se o seu like prevenir a cirrose de uma pessoa, e uma pessoa que você nem conhece. Então o poder do seu like é imenso. O que é o like? É o gostei, doutor João. É o joinha. Então, ó, clica aí no joinha, clica no like, clique no gostei, para fazer com que esse vídeo, com que esse conteúdo alcance uma pessoa, e essa pessoa vai assistir esse vídeo, e uma vez assistindo esse vídeo, ela vai saber como proteger o fígado dela das grandes ameaças. E pessoal, nós não vivemos sem fígado. Tanto que quando o fígado para de funcionar, o que acontece? Transplante de fígado. Não tem nada que substitua o fígado. Não é nem que nem o rim, que o rim, se para de funcionar, pelo menos ainda tem a hemodiálise. No fígado não tem hemodiálise do fígado, não tem a hemodiálise relativa ao fígado. Isso não existe. Então nós precisamos ter um fígado saudável para ter uma vida saudável e para viver também, tá bom? Então o nosso oitavo sintoma é a pressão do lado direito do abdômen. É uma dor ou desconforto logo abaixo das costelas, no lado direito, que é justamente onde fica o nosso fígado. E essa dor, esse desconforto, costuma ser mais frequente após se alimentar. Porque um fígado doente pode fazer com que a bile fique mais viscosa, favorecendo o bloqueio dos canais que ligam o fígado à vesícula biliar, causando dessa forma dor, pressão e desconforto do lado direito. Essa pressão pode inclusive afetar o nervo frênico, gerando tensão e dor muscular no ombro direito. Então, dor no ombro direito também pode ser um indicativo de problemas hepáticos. Nosso sétimo sinal são manchas vermelhas e roxas. Por quê? Quando o seu fígado está congesto, inflamado, fibrosado, prejudicado, ele acaba produzindo menos fatores da coagulação, que é uma das principais funções do nosso fígado, além de desintoxicar o nosso sangue, além de metabolizar substâncias tóxicas, além de sintetizar albumina, uma proteína fundamental para a nossa saúde. O fígado também sintetiza, também participa da formação dos fatores de coagulação. E se a gente não tem fatores de coagulação, a gente sangra mais fácil. E aí, qualquer batidinha que a gente der na nossa pele vai gerar um sangramento e vai gerar uma mancha vermelha ou uma mancha roxa. Então são hematomas com maior facilidade por conta da ausência de fatores de coagulação. O sexto sinal são os calcanhares rachados. Por quê? O seu corpo depende de vitamina B3, a niacina, para manter a pele saudável e evitar que ela fique rachada e ressecada. E quando a pessoa está com alguma doença hepática, alguma doença no fígado, o corpo acaba direcionando a vitamina B3 para tentar reparar os danos do tecido hepático. E aí sobra menos niacina, sobra menos vitamina B3 para outras partes do corpo e para outras funções. Então, sem a quantidade suficiente de vitamina B3, as solas dos seus pés e dos seus calcanhares pode acabar ficando seca e também rachada. Nosso quinto sintoma é o prurido intenso, que nada mais é do que a coceira.
principalmente nas palmas das mãos e também nas solas dos pés. E isso acontece porque um fígado doente não metaboliza corretamente os ácidos biliares. E aí, esses ácidos biliares, esses sais biliares, acabam se acumulando na pele. E esse acúmulo de sais biliares na pele gera também um acúmulo de histamina na corrente sanguínea, e aí isso acaba, em última análise, gerando a coceira, gerando o prurido. Então é muito comum um paciente com doença hepática mais avançada ter uma coceira incontrolável. Da mesma forma que, em alguns casos, pacientes que têm algum problema na vesícula, uma vesícula que não está funcionando muito bem, também podem apresentar estes sinais e sintomas. Nosso quarto sinal são as unhas brancas ou o baqueteamento digital. Infelizmente eu não tenho a foto aqui do baqueteamento digital, mas o que é o baqueteamento digital? É o que a gente chama também de unhas em vidro de relógio. É aquela pessoa que na ponta do dedo, ela tem um dedo mais gordinho, com uma unha com a mesma curvatura de um vidro de relógio. E isso acontece em pessoas que têm doença hepática. Então, essas unhas muito esbranquiçadas ou dedos com baqueteamento digital, unhas em vidro de relógio, são característicos também da doença hepática, mas também podem estar presentes em outros problemas. E elas indicam a falta de oxigênio chegando à região. Nosso terceiro sinal é a urina escura, porque o fígado é fundamental na destruição dos glóbulos vermelhos velhos, das nossas hemácias velhas, das nossas células do sangue que já circularam ali 3, 4 meses e que precisam ser destruídas. E aí, os glóbulos vermelhos contêm uma substância chamada bilirrubina. E aí, quando o fígado ou quando a vesícula biliar não funcionam corretamente, a bilirrubina pode se acumular no corpo e ser excretada pela urina. E aí, na urina, ela vai fazer com que a cor da urina fique muito escura, parecendo um chamate ou até mesmo um refrigerante de cola, porque o fígado não está cumprindo a função dele de metabolizar a bilirrubina. Nosso segundo sinal é a pele amarelada, que tecnicamente a gente chama de icterícia, que é um dos sinais mais comuns de doença hepática, principalmente nas doenças hepáticas mais avançadas. E essa icterícia acomete a pele, acomete a esclera, que é a parte branca dos nossos olhos, acomete aqui essa parte de baixo da nossa língua, o freno da língua, e esse amarelamento também é devido ao acúmulo de bilirrubina no corpo. Então, o acúmulo de sais biliares de bilirrubina pode gerar coceira, pode escurecer a urina e também pode causar a icterícia. E aí, essa bilirrubina, ela é produzida quando a hemoglobina é quebrada em bilirrubina indireta. Uma vez essa bilirrubina indireta ligada à albumina, uma proteína também sintetizada pelo fígado, ela é transportada para o fígado novamente, captada pelos hepatócitos, que são as células do fígado, e aí ela acaba se tornando a bilirrubina direta, que é uma bilirrubina solúvel em água, uma bilirrubina hidrossolúvel. E aí essa bilirrubina direta é excretada pela bile no duodeno, que é uma parte do nosso intestino delgado. Mas se houver algum problema hepático, essa bilirrubina pode acabar se acumulando e gerando icterícia. Pessoal, último sintoma, na verdade, último sinal, são as aranhas vasculares, que a gente chama de telangiectasias, que são pequenos vasos sanguíneos dilatados na superfície da pele. E as causas para esses vasos sanguíneos, para essas telangiectasias, são algumas. Então tem algumas hipóteses por trás do aparecimento dessa manifestação clínica. Uma delas é a hipertensão portal. A pressão no sistema porta aumenta por conta da resistência ao fluxo sanguíneo no fígado. E aí isso gera uma maior pressão nas veias chamadas veias mesentéricas, o que causa uma dilatação nessas veias e uma maior pressão nos vasos colaterais, nos vasos que estão ali próximos, incluindo os pequenos vasos. E aí esse aumento da pressão faz com que esses vasos se dilatem e formem as telangiectasias. Além disso, a doença hepática pode gerar alterações na estrutura vascular e também pode causar desregulação da angiogênese, favorecendo a formação de novos vasos. E uma outra hipótese é de que pessoas com doença hepática acabam tendo níveis mais altos de estrogênio, favorecendo dessa forma o aparecimento dessas aranhas vasculares, que também podem aparecer nas mucosas, como as mucosas do trato gastrointestinal. Então, olha, se você tiver com algum desses sinais e sintomas,
converse com o seu médico para investigar o que está acontecendo. Então é fundamental que, se você estiver passando por isso, você faça um exame, você faça um hepatograma para ver como é que estão as suas enzimas hepáticas, para ver como estão as suas enzimas canaliculares, como está a sua bilirrubina direta e indireta, e também o ultrassom pode ser interessante para avaliar se tem alguma lesão estrutural no seu fígado ou se tem um acúmulo de gordura nele. Mas beleza, eu falei aqui quais são os sinais e sintomas que indicam doença hepática, mas como a gente pode reverter problemas no fígado? Como a gente pode reverter um fígado doente? Geralmente, as doenças hepáticas começam com acúmulo de gordura, que é a esteatose, e aí essa esteatose evolui para uma inflamação, que é a hepatite, e essa hepatite, essa inflamação vai gerar cicatrizes no seu fígado que vão ocasionar fibrose. E aí, quando o seu fígado estiver fibrosado, todo cicatrizado, né? Mas é uma cicatriz ruim, uma cicatriz que faz com que o fígado perca a função dele, aí nós vamos ter o diagnóstico de cirrose. Mas felizmente, pessoal, o seu fígado, ele tem grande capacidade de regeneração. E aquela historinha que a gente sempre conta aqui da mitologia grega, do Prometeu acorrentado, Prometeu que roubou o fogo dos deuses e deu o fogo para os mortais, e aí os deuses ficaram chateados com Prometeu, aborrecidos com o Prometeu, prenderam o Prometeu, acorrentaram o Prometeu, e aí botaram uma maldição nele, que todos os dias ia lá uma ave, bicando ele, comendo um pedaço do fígado dele, e aí esse fígado se regenerava, e dia seguinte estava lá a mesma ave para comer mais um pedaço do fígado dele, mas o fígado dele todo dia se regenerava. Para você ver que desde aquela época, desde a Grécia Antiga, nós já tínhamos noção da capacidade de regeneração do fígado. Então, ó, se você seguir as dicas que eu vou te dar agora, a probabilidade do seu fígado se recuperar é enorme, principalmente se você não estiver com cirrose, principalmente se você estiver com uma esteatose hepática leve, com uma gordura no fígado pequena. Então, se você fizer o que eu vou te falar aqui agora, o seu problema vai melhorar, tá bom? Então, ó, o primeiro ponto que você tem que fazer é reduzir o consumo de carboidratos refinados. Então, você tem que evitar açúcar, você tem que evitar farinha branca. Então, ó, tem que evitar, se você tiver gordura no fígado, você não pode beber refrigerante, você não pode comer doce, você não pode ficar comendo muito pão branco. Então, esses alimentos precisam ser evitados ao máximo. Segundo ponto, introduza alimentos ricos numa substância chamada sulforafano. E que alimentos são esses? Alho, brócolis, couve, espinafre, repolho. O sulforafano, ele aumenta os níveis de glutationa, que ajuda na desintoxicação do fígado. Terceiro ponto, terceiro passo para ajudar o seu fígado a se regenerar é tomar café sem açúcar com uma pitada de cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino, porque os polifenóis, os fitonutrientes, a piperina, a curcumina presente neste shot, né, nesta mistura que eu acabei de te falar, elas vão ajudar a reparar as cicatrizes geradas pela fibrose no seu fígado. E o nosso quarto ponto aqui, nosso quarto e último ponto, é que você beba bastante água, para que isso mantenha o seu sangue adequadamente fluido. Isso vai ajudar o fígado a produzir mais bile para se livrar dos depósitos de gordura que estão presentes dentro dele. E se você quiser misturar essa água com um suco de limão, ainda melhor, porque o limão também vai te ajudar nesse objetivo. Só não vai colocar açúcar, tá bom? Senão tudo vai por água abaixo. Pessoal, essas são as dicas, tá bom? Você deve ter visto aqui, né, que se você quiser combater a gordura no fígado, se você quiser evitar que o seu fígado seja prejudicado, que o problema do seu fígado evolui de forma negativa, você precisa mudar o seu hábito, você precisa mudar o seu estilo de vida. Então você tem que se alimentar melhor, você tem que manter um peso saudável, porque se o seu fígado está acumulando gordura, é porque o seu corpo como um todo está acumulando gordura. Então a partir do momento que você fizer atividade física, que você melhorar a sua alimentação, que você deixar de ser sedentário, que você mantiver um peso saudável, da mesma forma que você vai perder gordura no seu corpo inteiro, você também vai perder a gordura do seu fígado. Então, não pense que vai ser, vou comer um alho por dia, vou comer uma porção de couve, uma porção de espinafre e não preciso mudar mais nada e isso vai resolver um problema. Isso não vai resolver o seu problema, tá bom? Você precisa fazer uma mudança completa no seu estilo de vida. Se você quiser saber como fazer isso sem precisar de médicos, sem precisar de exames, sem precisar de medicamentos, sem precisar de suplementos caríssimos,
Sabe o que você vai fazer? Você vai clicar agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e vai adquirir o seu Código da Longevidade, um livro de minha autoria, que eu tenho certeza que quando você começar a colocar em prática as orientações que estão no livro, você vai ter uma vida melhor, com mais energia, com mais disposição e também vai estar dando o primeiro passo para eliminar, para queimar toda a gordura do seu fígado. Então, ó, clica aí agora, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários, inicia a sua leitura e pode iniciar também a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor, tá bom? Vamos aqui para o nosso chat.